Corais são animais quinidários da classe Anthozoa, que segregam um exoesqueleto calcário ou de matéria orgânica. Ao contrário das anêmonas do mar, que pertencem à mesma classe, os indivíduos adultos são pólipos, individuais ou coloniais, e encontram-se em todos os oceanos. Os corais podem constituir colônias coloridas e podem formar recifes de grandes dimensões que albergam um ecossistema com uma grande biodiversidade e produtividade. O maior recife de coral vivo encontra-se na Grande Barreira de Coral, na costa da Austrália, que é considerado o maior indivíduo vivo da Terra. A maioria das espécies de coral que constroem os recifes desenvolve-se em águas tropicais e subtropicais, mas podem encontrar-se pequenas colônias de coral até em águas frias, como ao largo da Noruega. Eles se alimentam de pequenos seres vivos, como zooplâncton e pequenos peixes. Alguns corais se reproduzem sexuadamente pela liberação de gametas na água que se funde formando uma larva chamada plânula, ou assexuadamente pelo brotamento, quando um coral brota de outro, podendo separar-se dele ou não. Os recifes de coral são formados pelo acúmulo de esqueletos calcários de corais e de certas algas. Com o tempo, em condições favoráveis, um recife de coral pode transformar-se numa ilha ou pelo menos em um atol. Os recifes são um ecossistema com grande produtividade e grande biodiversidade, que em muitos casos suportam importantes pescarias e o turismo. A própria rocha é também utilizada em construção, principalmente em recifes que já formam parte da terra firme. Estima-se que os recifes de coral cobram cerca de 284.300 km², com a região do Indo-Pacífico, que é o Mar Vermelho, Oceano Índico, Sudeste Asiático e o Oceano Pacífico. Os recifes são restritos ou ausentes na costa oeste das Américas, assim como na costa oeste da África. Isso ocorre principalmente devido ao fenômeno da ressurgência e das fortes correntes de águas frias que reduzem a temperatura da água nessas áreas. Das aproximadamente 48.000 espécies reconhecidas de vertebrados, mais da metade, cerca de 24.600 espécies, são peixes. Destes, mais de 60% vivem exclusivamente em ambientes marinhos. Apesar dos recifes de coral serem menos de 1% da área total dos oceanos do mundo, aproximadamente metade de todas as espécies conhecidas de peixes marinhos encontram-se concentrados nestas águas tropicais. Existem vários tipos de recifes de corais. Alguns deles são recifes em franja, são os mais comuns. Crescem perto da costa ao redor de ilhas e continentes e são separados da costa por lagoas estreitas e rasas. Os recifes em barreira também são paralelos à costa, mas separados por lagoas profundas e largas. E os atóis, que são recifes em forma de círculo, no centro na qual se forma uma lagoa. Os atóis localizam-se no meio dos oceanos e geralmente se formam com topos de ilhas, geralmente topo de vulcões submersos, rodeado por recifes em franjas afundam no mar. Os recifes de coral suportam uma extraordinária biodiversidade. Embora localizados em águas tropicais pobres em nutrientes, o processo de reciclagem de nutrientes entre os corais e outros organismos do recife oferece uma explicação do porquê o coral floresce nessas águas. A reciclagem garante que menos nutrientes são necessários para suportar a comunidade. Os seres humanos continuam a representar a maior ameaça aos recifes de corais. A poluição e o excesso de pesca são as mais graves ameaças para estes ecossistemas. E assim, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou
Bom, Gênesis, capítulo 1, versículo 21.